Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vídeo importante, eu chamo a sua atenção e peço encarecidamente para você me acompanhar até o final deste vídeo. Ontem o Vasco da Gama apresentou o organograma, a gente já sabe e está definido quais serão os profissionais que irão trabalhar no departamento de futebol. A gente vai falar muito aqui sobre a situação de reforços. O Vasco confirmou aí mais 2 atletas. A gente chega aí ao 6º reforço. E meus amigos, por favor, me acompanhem até o final que a gente vai atualizar aqui a situação da SAF. Recado importante para passar para vocês também com relação aí à AGE. Saiu uma nova parcial. Amigos, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Vamos começar aqui pelo organograma. Ontem o Vasco da Gama definiu os profissionais que irão trabalhar no departamento profissional de futebol. Chamou muito a minha atenção essa criação de um comitê consultivo, o qual o Vasco da Gama optou aí por nomes de pessoas que nada entendem de futebol. Além da criação do comitê consultivo, a gente ontem teve o anúncio do Carlos Brasil, que será o gerente de futebol, o Zé Ricardo, que será o nosso treinador, e o Eduardo Húngaro, que será o coordenador técnico. E meus amigos, o Zé Ricardo trazendo aí toda a equipe dele escolhida a dedo, e se for por conta aí de auxiliares e também preparador físico, o Zé Ricardo vai fazer o melhor trabalho no Brasil. Zé Ricardo vai ter aí 3 auxiliares técnicos e 3 preparadores físicos. Ao meu ver, é muita coisa. Bem, meus amigos, com relação à situação da chegada do Zé Ricardo, ele deve definir ainda esta semana o desfecho aí da situação envolvendo 3 atletas, que são eles, o Vanderlei, o Castan e o Daniel Amorim. Essa situação aí tá pouco esclarecida. O Vanderlei, o Vasco tentando aí fazer uma rescisão de contrato. O Vanderlei que ganhou aí uma cláusula automática, tem mais 1 ano de contrato com o Vasco. O Castan já se mudou, está lá em São Paulo, mas falta aí finalizar a sua rescisão de contrato com o Vasco. E essa situação do Daniel Amorim, que muito embora o presidente da Tombense tenha dito que esteja tudo avançado, o Vasco está buscando aí vários atletas para o ataque. Então até agora a gente não teve uma definição com relação a esses 3 atletas. A gente deverá ter na próxima semana. Até agora o Vasco da Gama anunciou Thiago Rodrigues e Uri Lara, Cangá e o Edmar. Esses são os reforços que o Vasco anunciou. E ontem o Vasco sacramentou a contratação de mais 2 atletas. Anderson Conceição, zagueiro que estava no Cuiabá, fechado com o Vasco da Gama, e também o meia Vitinho, também sacramentado
oficializado aí como reforço do Vasco. Com isso a gente chega aí a 6 reforços. Não entendi muito bem essa contratação aí do Vitinho, um jogador aí que vem para ser reserva, inclusive, né, joga na mesma posição que o Nenê. Não seria assim prioridade. Ontem o Carlos Brasil anunciou que a torcida do Vasco deverá ter aí presentes de Natal. O Vasco está monitorando aí a situação de 3 jogadores que estão lá no Japão. Isso mesmo, reforços aí podendo vir do Japão. Ontem o Atenção Vascaínos trouxe a público a situação do Felipe Viseu, atacante que é cria do Flamengo, assim como o lateral direito Magnin. E o Vasco aí teve aí como jogador oferecido, a gente já falou isso aqui, o Luan, que era lá do Galo Mineiro. Então, reforços podendo chegar aí do Japão. O Felipe Viseu e o Magninho estão aí no Yokohama, foram rebaixados aí, não foram bem no campeonato japonês, e o Luan se despedindo lá do Varen Nagasaki, time que está na 2ª divisão do Japão. O Vasco fez uma proposta ontem, oficializou uma proposta ao zagueiro Caetano, certo? O zagueiro disse que essa proposta foi muito boa e o Vasco estaria negociando aí, é um pedido aí do Carlos Brasil, que estava lá no Corinthians, a chegada do Léo Santos, que é um jogador aí que é interessante, que inclusive é capitão do Sub-23 da equipe do Corinthians. Então, esse profissional podendo chegar aqui no Rio de Janeiro também. Situação do Diego Souza e do Ricaldi, que são 2 jogadores muito badalados. O Diego Souza aí tem proposta do Vasco, embora haja uma também do Sport. A esposa e o pai do Diego Souza pediram para que ele fosse para Recife, mas o Diego Souza é carioca e almeja encerrar a sua carreira aqui no Rio de Janeiro, sua cidade natal. Inclusive o irmão dele está dando uma força aí para ele vir no Vasco da Gama, e estamos contando também com o auxílio do Nenê, que inclusive conversou com o Diego Souza. Vamos aguardar. Sobre a situação aí envolvendo o Jorge Ricaldi, é uma situação que o Vasco vai ter que aumentar um pouco mais a oferta deste atleta aí. O Olímpia não está conseguindo segurar ele. Ele tem 1 milhão para receber lá do Olímpia, segundo o Atenção Vascaínos. Mas é o seguinte, ele para vir para o Vasco da Gama, o Vasco vai ter que aumentar essa oferta aí. Bom, meus amigos, com relação à AGE, a gente chegou aí, números atualizados, a 55% aí de pessoas que assinaram a AGE. E a gente pede para você que não é sócio do Vasco da Gama se associar e principalmente assinar a AGE. Tem mais pessoas que assinaram, mas estão aí com a documentação incompleta. Então, por favor, atualizar. Com relação aí à situação da SAF, o Jorge Salgado cravou ontem que o Vasco da Gama já teria fundos de investimentos prontos para realizar aporte no Vasco da Gama com relação à SAF. Apesar do Jorge Salgado ter dito isto, a gente tem que deixar muito claro aqui para o torcedor vascaíno que até a presente data não existe ainda nada de concreto no Conselho Deliberativo e também aí no Conselho de Beneméritos. Então estamos aí em compasso de espera. Certo, pessoal? Essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Eu agradeço muito pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!